O problema não é errar. Errar não é feio, errar não é ruim, né? O problema é você estar cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas de quando você começou, e tudo isso de maneira consciente. Porque chega um ponto que a gente sabe que a gente está errando, e onde a gente está errando, e onde a gente precisa corrigir. O problema é que a gente está sempre negociando com o erro. Ah, mas só hoje, a partir de amanhã eu começo, e tem coisas que não dá. Não importa o quão longo seja a jornada, a caminhada, toda ela começa com o primeiro passo. A pergunta é: quando é que você vai dar seu primeiro passo? Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao melhor diário de trade do Brasil, né? Aqui é onde eu te apresento meus acertos, os meus erros, todo santo dia há mais de 3 anos, né? Por vezes você pode olhar, nossa, mas eu nunca compraria, eu nunca venderia aqui. Eu também, depois do gráfico pronto, às vezes eu passo, nossa senhora, não era para ter feito isso. O problema é que já está tudo pronto, né? Esse diário de trade não é um conteúdo que tem como a gente ter controle do que a gente vai apresentar no final, que é o dia a dia do nosso operacional aqui. Em troca desse conteúdo técnico e gratuito que eu te apresento aqui, né, de qualidade, te peço aí que você se inscreva no canal no YouTube, né, que você interaja com o conteúdo, dê aquele like, o gostinha, comente, encaminhe, né, para a gente ir se ajudando aqui, beleza? Então, vamos embora, pessoal. Começando aqui pelo mini Noia, o mini dólar. Dólar hoje, ele dá uma boa quebrada na expectativa que eu venho tendo para o dólar, que é uma expectativa um pouco mais compradora. Por que uma expectativa um pouco mais compradora? Pelo 60. O 60 está muito bem alinhado, né? O problema é a porra da trap zone que ele está dentro do semanal. Então hoje ele abre com um pequeno gap de baixa, já flertando, né, com a sua região de média móvel de 200, né? Poxa, por ter a sala educacional, por ser um cara mais conservador, tem coisas que talvez sozinho em potinho escuro a gente realizaria, mas, né, como não é mais só meu stop, a gente tem que realmente ser o cara mais conservador da sala. Teria uma venda muito agressiva mesmo morando aqui na região de perda de mínima do Candle 1, porque ele está confirmando também a perda de um fundinho prévio aqui, né? Praticamente frustrando toda a expectativa de alta que teríamos e até mesmo ativando um pivôzão de baixa aqui pelo gráfico de 5 minutos. O problema é a região de média móvel de 200. Mas se você tem um pouco mais de experiência, um pouco mais agressivo, não estaria errado bater essa venda na perda da mínima do Candle 1, stop no próprio Candle 2, stopzinho beira de barranco curtinho, tendo como primeiro alvo aí a região de mínima do dia anterior, só que aí realmente o mercado deu uma boa pesada e foi embora a vaca pro brejo com corda e tudo, né? Então um trade que você teria um risco aí, porra, stopzinho beira de barranco de 2, vamos arredondar para 3 pontos para não ficar feio, e aí em 10 minutinhos ele vem e entrega para você 14 pontos, chegando a entregar um pouco mais na sua região de mínima. Tínhamos indicadores para sair também às 9h30, que depois mudou o horário, tivemos IPCA também saindo juntamente com a abertura, que deu uma pesada. Não foi só isso, essa que é a verdade, mas enfim, né? Tivemos aqui dois tipos de pivô, né? Apresento para vocês aqui dois tipos de pivô. Não precisa ser um gênio da análise técnica para perceber, né? Que pivô ele é pivô, independentemente se ele está ancorado ou não na média, né? Aqui eu opero das duas formas, só que tem regra, né, para tudo. Então, o pivô que está ancorado nas médias, eu posso entrar na violação da sua mínima aqui. Então, o preço veio, violou, automaticamente entra o vendido na mínima com stop, né, logo na sua máxima. Não está ancorado na média, dependendo da região, somente com fechamento do corpo real abaixo do último fundo, vende-se a mínima desse candle que viola o fundo anterior e stop no próprio candle ou no topo anterior, que seria o técnico, tá? Mas aqui esse trade estava bem pesado, já estava bem esticado, então até mesmo aqui essa entrada dentro do dólar, optamos por abortar ela e esperar uma tentativa de reancoragem na média móvel de 9, que ficou muito bem marcada por esse candle azul aqui. De fato, como não ativa no candle subsequente, no próprio candle, a gente fica com um pouco, né, pé atrás, porra, já deu uma pesada boa já na primeira hora de mercado, será que vai continuar caindo? E aí começa a vir um monte de si. Fatos da vida venda o ponto de venda e compre o ponto de compra. Se você manteve a sua venda aqui com o estoque protegido atrás da média, né, é um bom ponto de venda, porque você está tentando antecipar a perda de fundo
de um pivôzinho de baixa. Então, todo mundo que conseguiu bater a venda na perda mínima do Candle 13 com stop no próprio Candle 13 conseguiu ter o seu 1 para 1. De fato, é um trade que demora para desenvolver, demora para dar continuidade, não consegue romper o fundo na mesma proporção que ele não dá continuidade nesse movimento de baixa, ele já está marcando para a gente uma falha de fundo. Primeiro ponto para pensar em uma volta em V, o que é? Fechamento acima da média móvel de 20. Eu poderia forçar aqui com vocês falando assim, não, fechamento acima da média móvel de 20 foi aqui, ó, esse candle 22 aqui. Mas, porra, foi bem mequetrefe. Então, né, sendo um pouco mais conservador e um pouco mais transparente, a gente pode considerar o candle 23. De fato, temos uma região de último topo e não estaria errado o operador pensar, porra, cara, como tá tão pertinho desse último topo, eu só vou entrar se ele fechar acima desse último topinho. E aqui foi o candle 24. E aí, algumas coisas que me fazem refletir. Beleza, ele vem de uma falha de fundo, mas numa leitura candle a candle, que ela não pode ser descartada, né, também aqui dentro do nosso mercado, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 candles da mesma cor vindo para um rompimento de um topinho anterior para uma volta em V. Aqui, como para tentar uma volta em V, a maneira mais segura que tem de operar depois de cruzamento de médias, então o preço fechou acima da média, o ideal é que tenhamos um candle de cor contrária, marcando um pullback para a gente, para entender que sim, tivemos esse fechamento, sim, tivemos o impulso e sim, vamos buscar agora, no mínimo, a máxima do dia anterior ou uma média móvel de 50 períodos. Não foi o que aconteceu. Então, todo mundo que entrou nessa compra aqui na máxima do candle 24 foi contemplado, né, com essa arrancada do preço. De fato, ele não consegue evoluir e buscar aí a troca de polaridade da mínima do dia anterior, uma média móvel de 50, sem antes voltar a tirar todo mundo, até mesmo marcando, né? Não estaria errado pensar em comprar aqui essa região ou aqui essa região. A compra mais técnica foi aqui no candle 31, né? Porque ele fecha com volume acima das médias e acima dos topinhos anteriores. Só que, de fato, o prêmio ele fica curto. Qual que é o prêmio de toda e qualquer compra visualizada aqui? Fala para mim. Qual que vocês... Porra, que seria muito bom se ele fosse a média móvel de 200 períodos. Um prêmio maior ainda seria se ele fosse buscar ajuste, máxima do dia anterior, mas aí a gente está querendo algo extraordinário. Então, essa compra do Kendo 31 aqui foi aquele cara que, cara, fechou o olho, tchau, obrigado. Aqui é meu ponto de compra, vou sair na 200, segurou o trade, foi embora, depois sai com seus restantes dos lotes no 0 a 0. E a média móvel de 200 sempre fazendo preço, né? E aqui ela faz preço e até mesmo marca possíveis pivôs de baixa aqui. Só que é pivôs contra a média móvel de 20 períodos. A gente pode até mesmo considerar a região como região de armadilha. Média móvel de 200, média móvel de 20. A chance de dar merda aqui é gigante. Por vezes a gente fica até confuso. E o que eu faço? Porra, eu vou traçar as minhas linhas aqui para mim não ficar queimando a largada. Então, um ponto de venda que o operador mais agressivo poderia pensar em vender seria a mínima do que no 41. Não desenvolveu. Entra a pressão compradora, marcando uma troca de polaridade nessa região de fundo anterior. O que eu automaticamente pensei? Porra, toda e qualquer venda agora somente abaixo dessa mínima do candle 42. E ao mesmo tempo isso aqui pode estar virando uma bandeirinha de alta. Só que aquelas bandeirinhas de alta que ela não vai te dar um bom espaço, digamos assim, para você conseguir trabalhar comprada, porque tem uma média móvel de 200 aqui marcando o preço na região. Então, quando ele vem, rompe a bandeirinha de alta, marca até mesmo o pivô, né? Aonde que está a entrada? Na cara da média móvel de 200. Então, na minha opinião, esses trades aqui na parte da tarde foram extremamente complexos e no pau da goiaba nenhum andou para lado nenhum, tá? Então, o dólar foi mesmo aí ou a venda mais agressiva, né, do começo do dia, na mínima do candle 2, ou a compra agressiva aqui na máxima do candle 24, rompendo o topinho anterior, ou até mesmo aquele operador que, né, porra, vou ser um robô, vou comprar a máxima do candle 31, trabalhou assim com uma expectativa matemática negativa, porque chegou em região de média móvel de 200, tem que se proteger, e aqui deu para garantir mais um gainzinho. Então tivemos 3 possíveis operações dentro do dólar. Beleza? E agora vamos para ele, o índice. Cara, vocês lembram que onde o índice ele apresentou uma amplitude máxima, né? Amplitude, o que é amplitude? De máxima mínima. 535 pontos, a menor amplitude dos últimos 5 anos, o menor volume financeiro dos últimos 5 anos. Não dá para estar perdendo dinheiro dentro de um gráfico. E aí, imagina só agora, até foi o tema hoje da sala, né? O gráfico vendo a gente falar, né? Ah, não dá para perder dinheiro dentro de um gráfico feio, que nem tava de ontem. O gráfico feio é tu. Né? Mas enfim, vocês entenderam.
O dia ontem também foi feriado lá fora, né? O que provavelmente contribuiu, né, com essa falta de volume, essa falta de liquidez para a gente aí. Foi um dia extremamente errático. Hoje, o mercado ele abre com gap de alta, né? Conforme eu falei, tínhamos aí PCA saindo, que deu uma boa animada. Confesso que fiquei sem ponto de compra aqui para esse índice, porque a primeira coisa que eu pensei aqui dentro do índice, a gente dando um dezoom aqui dentro dessa região, eu peguei pelos 60 aqui, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha, 60, para ficar mais visual a minha ideia hoje aqui. Peguei esta mínima, aqui que foi a mínima do dia anterior, e catei essa máxima. Quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos aqui, o que a gente... Ué, por que não marcou aqui, feio? Enfim, temos uma retração de 61,8 passando exatamente aqui no rompimento dessa região. Para operações de abertura, se você tem que ser uma pessoa que já faz isso há muito tempo, muito tempo, né? Eu opero alguns movimentos de abertura, mas é aquele movimento que está de graça, que qualquer um executaria, que é um movimento mais seguro. Esses movimentos, quando já tem uma linha de resistência, que é a retração de fibra, já na cara do gol, porra, me desencoraja completamente. Abre com gap de alta, o gráfico ele passa sim a estar mais pesado, ele está mais vendido pelo semanal, pelo diário, né? Então, pô, será que não é uma pegadinha no malandro? Será que ele não vem para fechar o gap? Então, de qualquer forma, o que a gente pensa? Só vou entrar comprado agora se ele ancorar nas médias. E em nenhum momento o índice faz isso, né? Realmente ele recompensa quem arriscou a compra na retração de 61,8. O stopzinho aí não adianta, ou era na mínima do candle 1 ou na mínima do candle 2 e foram recompensados. Depois o índice ele faz o melhor, né, de tudo, que é o quê? É aquela subidinha em deriva, não vai para lugar nenhum, e aí a gente começa a juntar o quebra-cabeça. O gráfico ele está sim mais vendido pelos tempos gráficos maiores, ele está mais pesado. Essa subidinha mequetrefe que ele faz aí não convence ninguém, e temos médias móveis importantes também no gráfico de 60 minutos, média móvel de 50. A partir do momento que ele começa a colocar volume em região de topo aqui e não dá continuidade aos movimentos, a gente já pode acender uma luz de alerta aqui. Pô, volume no topo, não está tendo continuidade. Eu tenho média móvel importante nos 60 minutos. Pô, vou ficar de olho em possíveis reversões. Então, esse candle 13, ele é um padrão de candle vendedor. O nome, vocês dão o nome que vocês quiserem aí. Eu não vou estar decorando o nome de candle. Muito mais importante do que o nome do candle é a história que ele me conta. Então, toda vez que eu vejo aqui uma falha de topo, o preço não consegue ter uma continuidade, deixa pavio superior em região de contexto, é um padrão de candle vendedor. É isso que eu preciso saber. Só que não tem como eu bater uma venda com esse espaço limitado aqui entre a média. Deixa ele vir testar a média. Entendendo que realmente entrou contexto para venda, o que a gente faz aqui? Se tivermos um fechamento abaixo da média móvel de 9 períodos, podemos bater uma venda, tendo como risco aí o próprio candle que fechou abaixo da 9, né? O alvo é buscar a média móvel de 20 períodos. É assim que a banda toca. Você sai de um nível de suporte, vai para outro, sai do nível, vai para outro. É assim, a mesma coisa a resistência. Nesse caso aqui, como procuraríamos uma venda aqui, né, vou sair da média móvel de 9, vou tentar levar esse preço até a média móvel de 20. E aqui é trabalhar com o seu risco também, né? Então temos aqui um risco de 145 pontos que possibilitava, né, o preço entregar esses 145 pontos. Ele entrega até um pouquinho mais, né? Ele vem aqui e chega a dar seus 230 pontinhos aqui. Depois ele volta e arma um novo pullback. E aí é o mesmo princípio, né? Porra, o cara não bateu a venda aqui, né, por algum motivo, não, que não fechou abaixo da 20. É o mesmo contexto é aplicado aqui no candle 17. Né? Ou se você é um pouco mais conservador, você pegou aqui quando fechou abaixo da mínima do candle 17, entendendo que isso aqui é um pivôzinho de baixa. Aí você bateu uma venda na mínima do candle 19. Mas os dois pontos que batemos na ponta vendedora aí na parte da manhã foram perfeitos, na minha opinião. Tá bom? Esse daqui, o 17, que enrolou um pouquinho mais, deu um pouquinho mais de azia aí, mas também foi muito bem recompensado. Depois que o trade resolveu andar, ele deu aquela boa e velha embaçada na região de troca de polaridade, de potencial suporte. Aqui que é média móvel de 200, máxima do dia anterior e ajuste do dia anterior. Então, e fora as retrações de fibra também aqui desse Fibogap, que aí não tem como eu descartar e ficar de olho nessas regiões. Então, batemos vendas agressivas aqui, com contexto de reversão, levamos até os pontos de alvo aqui, e aí depois entra aquele jogo de paciência. Eu até comentei, tanto no grupo gratuito, quanto... Não,
o pessoal da sala está comigo lá a todo momento, né? Que caso esse índice pesasse hoje, automaticamente eu já ia projetar mínima e máxima de hoje para ficar de olho nesses possíveis alvos aqui. Primeira coincidência bacana, projetando mínima e máxima dessa primeira hora de mercado hoje aqui para baixo, a gente tem o alvo de 100% desse espelhamento cravando a mínima do dia anterior. E toda e qualquer venda, eu até comentei com vocês hoje em live, e eu venho comentando isso daí desde o começo da semana, que tinha, na minha opinião, como alvo um primeiro teste na região da mínima da semana anterior. Claro que pode ir além, claro que pode fazer o que quiser, mas eu vou ficar esperto aqui nessa região. A venda mais segura, de fato, morava abaixo dessa região aqui marcada em amarelo, porque aqui é uma região de potencial suporte. E aí, como a gente está aqui visualizando possibilidades, a gente já tinha marcado, né, a possibilidade disso aqui ser uma bandeira de baixa, muito bem desenhada aqui para vocês. Como que se opera a bandeira de baixa? De duas formas, ou no candle que rompe, ou no pullback, no pivô de saída, ou na confirmação. A confirmação ficou caro, na minha opinião, sem condições, né? E principalmente quando a gente começa a ver aqui o preço ensaiar a rompimento de pivôzinho de alta, né? Ensaia com volume, não é acionado, pum, pressão de venda. Cara, você querendo ou não, gostando ou não, temos um ponto de venda na mínima do que no 52. Felipe, tem médias passando ali. Eu sei que tem médias. Aí você decide, porra, vou entrar ou não vou entrar. O que não dá para fazer é reclamar. Não, cara, nada vai mudar. Tu pode continuar reclamando, tu vai continuar perdendo dinheiro reclamando. Ou tu pode parar de reclamar e tentar se adaptar, tentar fazer uma leitura um pouco mais flexível, digamos assim, né? Mas não é por conta de um trade que tu tem que mudar o teu estilo operacional. Então, realmente, tivemos um ponto de venda agressivo morando na perda da mínima do que no 52. De fato, ele dá uma azia, mas depois entra uma pressão de venda aqui. Eu não sei o que foi, se foi algum fator externo que saiu. Não quero saber quem fez o mar, eu quero comer peixe frito, né? E aí ele entrega o último movimento que marcamos aqui na sala, que foi esse movimento, essa venda na perda do candle 52, stop no próprio candle 52, o risco estava de 200 pontinhos, e veio buscar o nosso tão esperado alvo de hoje. E aí é a pergunta, pô, Felipe, e aí, acabou? Cara, é o seguinte, na dúvida, opere a favor das médias. Ah, mas é que eu não estou mais com confiança, então não opera. Você tem essa opção também de não realizar a entrada. Mas, na dúvida, opere a favor das médias. Aonde que tivemos possibilidade de entradas técnicas aqui? Julgo que essas entradas na perda da mínima do que no 66 só foi de quem não pegou aqui essa venda ou pegou aqui uma violação. Aí o cara tava com uma dor de cotovelo, vou vender aqui a mínima do que no 66 que ele vai ir buscar. Aí o cara vem, toma um stopzinho de bobeira aqui que não deveria ter tomado. Aonde que deveria ficar de olho? Na perda de fundo, né? Ou na confirmação, que nesse caso aqui foi a mínima do candle 71, stop no próprio candle 71, ou no pullback de confirmação aqui, né? Aqui já pode entrar por violação também. E aqui pagou lindamente. Operações com risco ou de 200 pontos ou de 220 pontos, né? Não tem, ficou na casa dos seus 220 pontos e todas elas pagaram, né? Então o índice futuro veio buscar 300 pontos para baixo depois da confirmação e depois mais 250 aqui. E aí ele vai caindo no conta-gotas e uma hora a festa acaba. Acabou o milho, acabou a pipoca, acaba a farra. Não dá para você querer entrar no final de festa. E eu acho que ficar, né, tocaiando o gráfico aí para querer pegar toda e qualquer venda, aí uma hora você vai se arrombar, né? Então tem que entender, já teve belas oportunidades na ponta vendedora. Talvez eu que não consegui encaixar. Beleza, amanhã a gente volta, amanhã tem mercado. Todo santo dia tem mercado. Beleza, galera? De novo, pedir para vocês aí, para quem não acompanha a gente, né, tanto né, principalmente no YouTube, né, a galera do Instagram que puder dar essa moral pra gente no YouTube, ajuda demais. Falta menos de 40 operadores aí, não, menos de 50 operadores pra gente conseguir bater os 1000 operadores lá no YouTube. Então dá essa fortalecida, dá essa moral aí, agradeço demais vocês, beleza? Um forte abraço e fiquem aí com a nossa trilha sonora. Valeu! Na sala do professor Felipe, aprendemos com zelo. As médias móveis são guias, não operamos sem vê-las. Paciência é nossa área, esperando o operacional, conduzindo o trade com foco até o fim.
médio nem nos precipitamos. O estoque técnico é nosso escudo, não nos desviamos. Quando o operacional dá sinal, não hesitamos. Plataforma ajustamos, estoque sem titubear. O professor Felipe nos ensina com maestria a arte do day trade, a busca pela sabedoria. Não operamos contra as médias, seguimos a tendência. Por disciplina e estratégia, alcançamos a consistência. Na sala do professor Felipe, aprendemos com zelo. As médias móveis são guias, não operamos sem vê-las.